meu nome é Fernanda e hoje eu vou te contar 5 coisas importantíssimas de se observar na hora de contratar um pedreiro. E se você não tiver cuidado em observar esses pontos que eu vou te passar hoje, a sua obra pode ficar com um resultado indesejado. Conseguir um bom pedreiro disponível é um grande desafio, mas você precisa saber que um bom pedreiro para você vai depender muito do serviço que você precisa que ele execute. O que eu sempre defendo por aqui é que você pode sim fazer uma boa reforma tratando direto com os prestadores de serviço, como pedreiro, como pintor, quem quer que seja. E eu faço isso porque eu sei que nem todo mundo tem condições de arcar com o custo de um arquiteto ou de um engenheiro para organizar a sua obra, para gerir a sua obra. Então é por isso que tem aqui uma playlist que explica o passo a passo que você precisa para fazer uma obra de sucesso. Então já se inscreve aqui no canal que vem muito conteúdo por aí que pode te ajudar demais tanto na sua reforma quanto na decoração da sua casa. Para fazer uma obra de sucesso você precisa de um bom pedreiro. Então se liga nessas dicas. A primeira coisa que você precisa buscar quando você quiser contratar um bom pedreiro é referência. Então pergunte a familiares, amigos, vizinhos que reformaram recentemente se eles indicam um profissional que trabalhou para eles. Pergunte como foi o acabamento, como foi a comunicação, se o profissional trabalhou com segurança e com responsabilidade. O segundo ponto é o pagamento, e isso não tem nada a ver com o mais barato ou o mais caro. Isso tem a ver com a forma com que você vai realizar esse pagamento. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas não é muito difícil que você escute aquela história que a pessoa pagou o pedreiro e ele sumiu. Não apareceu mais para fazer o serviço. Então tenha muito cuidado com isso. Você deve combinar com o seu pedreiro um pagamento por semana ou então por produção. A terceira coisa que você não pode deixar de expor para os pedreiros quando você estiver fazendo orçamentos é o tipo de material, o tipo de acabamento que você deseja na sua reforma, para saber se ele está familiarizado com o que você pretende, se ele já conhece, se ele já trabalhou com esse tipo de material. Agora imagina você querendo um rodapé invertido com LED embutido e o pedreiro nunca viu algo desse tipo. Será que ele vai saber executar com perfeição? Então o ideal é que você se comunique com ele, pergunte a ele se ele já trabalhou com esse tipo de coisa ou aquele tipo de coisa que você deseja ter na sua casa, ou então se ele nunca trabalhou, não quer dizer que ele não vai saber executar, mas peça para ele buscar como que se faz aquilo, ou então você mesmo faça uma pesquisa de como é que faz aquilo da forma correta e informe a ele como você quer que seja feito. A quarta informação que você não pode deixar de passar para ele é caso você tenha um projeto. Se você tiver um projeto, a obra vai ter que ser realizada de acordo com aquele projeto. Então ele tem que saber ler aquele projeto, ele tem que saber retirar as informações que ele precisa a partir daquele projeto, ou então você vai precisar saber passar essas informações para ele. Então você tem que se entender com ele, você tem que saber se ele saberá recorrer ao projeto para conseguir essas informações, ou se você precisará estar em contato diretamente com ele, passando tintim por tintim daquele projeto. Mas essa é uma informação muito importante, é um diálogo muito importante que você precisa ter com ele. Eu sempre defendo aqui que você pode sim ter um projeto, ter um planejamento da sua reforma, sem que tenha alguém que vá gerir a sua obra. Às vezes você consegue fazer um projeto com um design de interiores ou até mesmo com um arquiteto e você não vai contratar a etapa de gerenciamento de obra. Você mesmo vai tratar dessa parte para economizar os seus custos. Então você vai precisar saber se o seu prestador de serviço vai saber recorrer ao projeto ou se ele vai recorrer a você para obter aquelas informações. Inclusive, se você tiver dificuldade com esses assuntos de obra, não conhecer muito bem, for a sua primeira reforma, você precisa conversar isso com ele, porque aí você dá abertura para ele, para que ele te dê dicas, para que ele possa te auxiliar no passo a passo daquela reforma. Então tenha esse diálogo aberto com ele para você entender quais são as necessidades dele e ele saber quais são as suas maiores necessidades. Por último, mas não menos importante, pergunte a ele se ele tem fotos do trabalho dele. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone que tem câmera fotográfica e é claro que se ele tiver um serviço de primeira, se ele for caprichoso, ele vai querer fotografar esse serviço para poder mostrar para outros clientes. Então é muito importante que você pergunte a ele se ele tem fotos desses serviços. Ele pode te mostrar outras reformas que ele fez para que você conheça melhor o trabalho dele, veja o acabamento, veja o capricho que ele tem. Então sempre pergunte se ele tem ali algumas fotinhos para te mostrar sobre o trabalho dele. Portfólio hoje em dia é tudo, tanto para um cabeleireiro, um profissional de sobrancelhas, um designer de interiores. Então por que não um pedreiro também ter bons exemplos do trabalho que ele é capaz de
pode fazer. Seguindo essas 5 dicas, eu tenho certeza que você vai ter o resultado esperado para sua reforma. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal, onde eu te dou o passo a passo de como fazer uma reforma, qual é a sequência correta na hora de reformar. Então, se você tem muitas dúvidas sobre esse assunto, confira os outros vídeos do canal, se inscreve aqui e deixe seu like nesse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!